Renovar o ano é renovar isso, né? Entender o que que eu posso fazer diferente, o que que tá acontecendo comigo, aonde que a minha ansiedade está batendo e como que eu vou mudar isso. A gente tem que aprender a cuidar desse nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente e conseguir administrar as nossas emoções para conseguir ser feliz com a gente mesmo. Existem outras formas de viver melhor do que a que eu tô vivendo? Qual a probabilidade de eu ter saúde, de eu ficar super feliz se eu levo a vida de qualquer jeito? Será que esse tempo que eu estou triste está dentro do que a gente considera como saudável? E quanto mais inteiro a gente sente, menos a gente tem a necessidade de ter uma outra pessoa. A gente está junto porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é bom, porque é prazeroso. Isso é algo que faz diferença para mim? Então, aprenda a comunicar isso para o outro, para que o outro consiga oferecer. E pensar, será que isso que eu estou falando é a melhor coisa que eu poderia estar falando? Será que às vezes é melhor eu ficar em silêncio para não prejudicar? Começou o ano de 2024 e para a gente iniciar de uma maneira bem leve e tranquila, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a saúde mental. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e eu não conheço ninguém que não precise de terapia. Eu sou Cláudia Cunha, professora e escritora. E qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Meu nome é Beatriz Procópio, sou psicóloga e eu acho que é melhor você cuidar da sua saúde mental agora para não se arrepender depois. Então, Bia, falando de ano novo, como, na sua opinião, começar um ano bem, de uma forma tranquila? Essa é uma boa pergunta, Matheus. Eu acho que a gente tem que pensar, trazer muito para a esfera individual de cada um, né? O que é começar bem? O que é estar bem? Cada um tem uma definição do que é estar bem. Que a visão de sucesso de cada um varia também, né? Exatamente. Então, o mais importante é entender o que é estar bem para mim. Onde eu quero estar, né? Como eu quero viver. E aí, sim, eu estabelecer os objetivos para seguir essas metas e conseguir construir uma vida de acordo com o que a gente espera. E é uma coisa bem interessante se a gente for pensar, porque já é difícil quando a gente tem que tomar conta da nossa própria vida, né? E aí tem muita gente que acaba colocando na cabeça que depende de outra pessoa estar feliz para ela estar feliz. Tipo, meu filho tem que estar feliz, meu marido tem que estar feliz. Mas o certo é começar por si mesmo, né? Exatamente. Quanto mais a gente se sente melhor com a gente, quanto mais a gente está em paz com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, e quanto mais a gente sabe das nossas habilidades, melhor a gente consegue se relacionar com o outro, ter bons relacionamentos, né? Não colocar muita, às vezes, expectativa ou colocar desejos em cima do outro, sendo que às vezes tem mais a ver comigo do que com a outra pessoa, né? Então, trabalhar com você primeiro para você conseguir ter bons relacionamentos. Você acha que é um caminho para se frustrar, assim, colocar muita expectativa em outra pessoa? Porque a outra pessoa também é um ser humano que vai falhar, né? Inclusive vai falhar com você. Exatamente. Quando a gente espera muito do outro, é uma expectativa nossa, porque muitas vezes eu vejo no consultório que as pessoas querem algo de uma outra pessoa, mas elas nem falaram para outra pessoa que elas desejam aquilo, né? Elas também querem que a pessoa, além de entregar aquilo, adivinhe, né? Mais ou menos isso, né? Como se, eu tenho um namorado e eu gostaria que ele me entregasse chocolate e rosas. Mas você falou, né? Você deixou claro isso, que isso é sua forma de amor? Muitas vezes não. Então gera uma frustração, porque ele não faz isso pra mim, e eu acabo ficando triste por isso, ou eu acho que ele não me ama, né? Então, entender isso é algo fundamental pra mim, isso é algo que faz diferença pra mim? Então, aprenda a comunicar isso pro outro, para que o outro consiga oferecer o que você quer, dentro das necessidades, dentro das possibilidades do outro. Inclusive, tem muita gente que fica fazendo isso, né? Fica oferecendo diversas formas de amor, fazendo as coisas para outra pessoa, dando presente, esperando a retribuição. Ela não tá necessariamente fazendo aquilo porque ela ama, ela também ama, né? Mas ela tá lá provocando para ver se a pessoa retribui. Não chega. E aí a pessoa vai se frustrando, né? Sim. Nisso eu acho que é legal a gente pensar assim, sempre tem uma troca, sempre há uma expectativa, né? A gente sempre quer algo, os relacionamentos são interações, são trocas. Então não tem como ter um relacionamento de uma mão só um doa e o outro não. Mas a gente tem que entender qual é a possibilidade da troca do outro, né? Ou o quanto eu estou disposta a doar mais e o outro não. Porque às vezes entra nisso, né? Eu doei muito, eu dei o meu máximo e a pessoa não tá dando 10%. Mas ok, vamos entender como é esse relacionamento. Né? Qual é a disponibilidade do outro para me oferecer algo em troca também? E será que isso que o outro tem para me oferecer está de acordo com o que é bom para mim? Às vezes não, às vezes o que a outra pessoa tem é 10%, mas eu preciso de 50%, eu preciso de 60%.
Então a gente vai entender, será que esse relacionamento tá ok, tá legal, é isso mesmo ou não é? E às vezes a pessoa ela está numa carência tão grande que ela está vendo sinais, está vendo que não está legal e não consegue sair, né, Bi? Sim. Desse relacionamento, né? Uhum. Isso é muito complexo, né? Porque aí a gente tem que pensar, o que é que tem em mim que está me ligando a uma pessoa, que está me impedindo de ter novos objetivos, novas metas, né? E que faz com que eu permaneça em um ambiente onde não é legal para mim, onde não tá fazendo bem. E aí a gente entra naquelas questões, muitas vezes, né? De achar que não merece, achar que eu não sou merecedora do amor, eu não mereço carinho, ou eu não consigo lidar bem com o carinho, né? Então é o desprezo que é comum pra mim, é o abandono que é comum pra mim, às vezes até a violência, né? Às vezes a grosseria. Então acaba ficando naquele lugar onde é confortável pra mim. E o legal do psicólogo é conseguir entrar em contato com essa pessoa e mostrar pra ela que, olha, existe um mundo de cuidado, existe um mundo de carinho. O amor não é assim. Né? O amor a gente aprende a como amar, como se relacionar, como todas as outras habilidades também. E aí na terapia a gente consegue trazer isso. Olha, será que essa é a melhor forma de amar? Será que não existem outras maneiras? Né? Não existem outras formas de viver também? Eu acho que o início do ano é muito isso, né? A gente pode aproveitar essa época para pensar nisso. Existem outras formas de viver melhor do que a que eu estou vivendo? E conversar com as pessoas, né? Ah, eu tenho um amigo que vive de uma outra forma, que vive diferente, que tem uma rotina diferente, para ele dá super certo. Será que para mim também não daria certo? Né? Será que isso não iria fazer sentido pra mim? Será que eu não me sentiria melhor assim? Eu tenho mudado muito a minha rotina ultimamente, de dormir mais cedo ainda e acordar mais cedo, e eu percebi que isso me faz muito bem. Né? Eu acordando cedo, eu tenho a impressão de que eu tô fazendo as coisas no tempo certo. Às vezes as pessoas têm medo de experimentar uma coisa diferente, né? Exatamente. E assim, tudo tem as consequências, as escolhas, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Até quando você abriu com essa questão de relacionamento, até no popular, né, tem aquela coisa, metade da laranja. Não, nós somos uma laranja inteira. Uhum. A pessoa que você escolheu, ela vem agregar, ela vem complementar, mas as pessoas têm que ter consciência que nós somos inteiros, né? Exatamente. E quanto mais inteiro a gente sente, menos a gente tem a necessidade de ter uma outra pessoa. A gente está junto porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é bom, porque é prazeroso, né? E não aquela questão de, se você não estiver aqui comigo, o que eu vou fazer, como que a minha vida vai ser, a minha felicidade é você, a minha vida é você, e aí acaba que não é legal, né? A gente tem que aprender a cuidar desse nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, e conseguir administrar as nossas emoções para conseguir ser feliz com a gente mesmo. Até porque a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, né? E essa seria aquela diferença que hoje em dia muito se é falado mesmo, que é entre a solidão e a solitude, né? Exatamente. Aprender a estar sozinho com você mesmo, né? E também aprender a estar com as outras pessoas dentro do seu espaço. Com as suas questões, com os seus... Né? Entender, por exemplo, eu tô num grupo de pessoas e aí acontece alguma coisa, olha, essa situação é uma situação que é difícil para mim lidar. Mas eu sei que essa situação é difícil pra mim. Hoje eu entendo que isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então eu consigo lidar com isso melhor. Todo mundo tem as dificuldades, né? Os traumas. Às vezes percebe que os amigos estão rindo mas eu não achei graça. Ou será que essa piada foi pra mim? Será que é uma indireta? E acaba pegando algumas questões nossas, né? Então quanto mais eu sei sobre mim, quanto mais eu estou segura, menos essas coisas vão me incomodar. Porque eu entendo isso e aí eu utilizo de estratégias pra enfrentar ela. Porque quando a pessoa não se sente segura, qualquer coisinha que fala, você já fica na defensiva, né? Nossa, será que foi comigo? Será que foi pra mim? Né? O que você tá querendo dizer? Uhum. E quando você tem certeza de quem você é, do que você faz, você nem se importa com esse tipo de coisa, né? Mas muitas pessoas podem até julgar isso como um comportamento arrogante, de repente, porque elas mesmas não sabem lidar, né? Eu tenho falado muito para os meus pacientes para eles serem um pouco mais arrogantes, né? Porque a gente tem essa questão do outro, muito o outro, cuidar principalmente a mulher, né? Se doar muito para o outro, se colocar nesse papel de mãe que cuida, que oferece tudo, que faz tudo, e aí acaba que quem eu sou, aonde eu tô, né? O que eu faço comigo? Qual que é a minha identidade, né? Quem eu sou? Porque aí que a gente fala sobre a crise do ninho vazio, né? Os filhos crescem, todo mundo vai embora de casa, então só tem eu agora como mulher, então eu não tenho mais nada para cuidar. E aí, o que eu faço? Né? Mas eu não sei nem quem eu sou. Meio que perde o propósito, né? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu faço com o meu dia, porque eu vivi totalmente em função do outro e não de mim. Então tem que ter um pouco, sim, de arrogância. Porque quanto mais, né, arrogância num sentido positivo, porque quanto mais a gente se dedica a nós mesmos, mais eu consigo interagir bem com o outro. Que é a coragem de não precisar agradar sempre, né? E Bia, como que a gente faz agora, principalmente no começo do ano, na sua opinião, para esquecer, por exemplo,
ressentimentos, mágoas que a gente pode estar carregando não só desde o ano passado, mas até de muitos outros anos, né? Antes. Como dar essa renovada no espírito. Eu acho que perdoar é uma das partes mais complicadas, se não for a mais difícil, né? Sim, tem algumas questões que são mais complicadas para nós, né? Mas as questões do passado, sempre quando fica algum resquício, fica algo que é difícil de engolir ou algo que fica rancoroso, eu acredito que o ideal é tratar isso na terapia, né? É conversar sobre isso, é refletir sobre isso, é dar um novo significado. Eu falo que a vida é como se fosse uma caixa e a gente vai colocando as coisas dentro de qualquer jeito e acaba que fica meio bagunçado. Quando a gente vem para terapia, a gente tira essas coisas da caixa e a gente guarda elas de uma forma melhor, né? Não é que essas coisas não estão mais ali. Então, eu fui abandonada pela minha mãe ou pelo meu pai. A gente não vai apagar isso, não tem como esquecer. Seria bom, né, se tivesse como esquecer, mas não tem como. Então, o que a gente tem que fazer é pegar esse como se fosse esse objeto e dar uma nova forma para ele, dobrar ele de um jeito diferente. Rotular. Né? Ressignificar. Exatamente, e guardar nessa caixa de novo, porque sempre vai estar ali, o nosso passado sempre vai estar ali. E aí é pensar, né, eu ficar guardando mágoa, ou eu ficar me culpando por uma situação, isso é mais benéfico ou é pior para mim? O Matheus falou de perdão, e o auto-perdão? É mais difícil se auto-perdoar do que perdoar outra pessoa? Eu acho que depende muito de cada um, né, mas o auto-perdão, o mais difícil é a gente parar de se culpar, né? Porque é ok a gente entender que eu errei, se responsabilizar por algo, né? A gente troca a palavra culpa sobre responsabilidade. Então, eu me responsabilizo pelo meu erro. Ok, errei. Sou um ser humano e vou cometer erros mesmo, né? Entendo que o que eu fiz não foi legal, mas eram as condições que eu tinha naquele momento. Só que eu não posso ficar me culpando por isso, né? Continuar nisso, perpetuar isso. Não pode ficar vivendo nisso, exatamente, né? Porque isso faz muito mal. Então, adoece. Com certeza. E não leva a lugar nenhum, né? É uma energia que você está gastando ali numa culpa que você poderia estar usando para fazer outras coisas, para talvez compensar o seu erro, para se tornar uma pessoa melhor. E ficar se martirizando não resolve. Eu vi uma pesquisa recente que fala que, bom, a gente já é a geração mais ansiosa de todos os tempos, né? E os brasileiros mais ainda, né? E aí eles fizeram um experimento bem interessante, que eles pediram para as pessoas anotarem durante, não lembro se era uma semana ou um mês, tudo que viesse de pensamento de ansiedade, sobre qualquer coisa. E aí, depois de um ano, elas tinham que colocar o que realmente se concretizou ou não. E aí muitas descobriram que menos de 10% do que elas ficavam pensando realmente virou alguma coisa, e quando virou era muito menor do que elas esperavam. Então, essa questão da ansiedade, como que faz para diminuir? Porque ela acaba, além de ser um prejuízo mental, ela ocupa o nosso tempo. Dessa maneira que você falou, à toa, né? Eu acho que muito de renovar o ano é renovar isso, né? Entender o que eu posso fazer diferente, o que está acontecendo comigo, aonde que a minha ansiedade está batendo e como que eu vou mudar isso. Essa energia que está sendo direcionada para as coisas que estão me fazendo mal ou que estão me fazendo pensar em catástrofes, né, para outra coisa, para ir na academia, para ler um livro, para me dedicar a algo que eu gosto, né. E a ansiedade, ela vem porque a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer. E quando a gente se sente inseguro frente ao que pode acontecer, quando eu me vejo sem ferramentas, então eu não vou conseguir enfrentar isso. Eu sei que eu vou ter que ir numa entrevista de emprego, eu vou chegar lá e eu não me sinto capaz para isso. Então essa insegurança, essa visão de não ter ferramentas para enfrentar isso, me gera uma ansiedade. Então o que eu faço? Eu me preocupo, porque se eu me preocupar ou se eu pensar em todas as falas, todos os cenários possíveis, eu vou estar mais preparada para conseguir enfrentar o que está acontecendo. Mas aí a gente tem que pensar, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, como você falou anteriormente, porque aí eu vou estar mais segura. Então eu vou numa entrevista de emprego e eu já sei que eu sei falar bem, que eu tenho as competências que eles estão pedindo. Então eu tenho que me controlar para não ficar tão ansiosa assim. É que eu vejo a preocupação como se ela fosse assim, um recurso que a gente tem para tentar se preparar para alguma coisa, como você falou, né? Mas ela não torna nada concreto. Então, por exemplo, ao invés de ficar passando na minha cabeça quais poderiam ser as coisas que ele vai me perguntar e como que eu vou responder, eu poderia simplesmente fazer uma lista. E isso já ia fazer eu me sentir muito bem e muito mais preparado, né? Uma coisa concreta, simples, que aí tira o pensamento da minha cabeça. Anotar as coisas normalmente funciona muito para mim. Eu não sei se em geral também é assim. Perfeito. Eu indico muito isso para os meus pacientes, porque a gente tira, né, da cabeça todas essas preocupações, porque preocupação é uma pré-ocupação, né? E a gente coloca lá no papel. Então, se eu sei que está lá no papel, se eu me planejo, se eu me organizo para isso, tá tudo bem, eu já fiz tudo que eu poderia fazer.
Então agora eu vou descansar, agora eu vou aproveitar, eu vou assistir uma série, né? Vou priorizar outras questões também, porque tudo que eu tinha para fazer para enfrentar aquela situação eu já fiz. Agora não tem mais nada que dê para fazer, né? Exatamente. Você já tá no máximo que dava pra... E aí a gente entra no próximo passo, vamos pôr assim, que seria a aceitação, né? E a gente tem que aceitar que a gente está à mercê de dificuldades, de problemas, de desafios. Exatamente, né? A vida é isso. Então, olha, eu vou enfrentar isso. E aí, no tempo livre, onde a gente não está enfrentando isso, a gente se prepara, a gente se arma. De que forma? Treinando as nossas habilidades, tendo experiências, né? Vivendo. Na terapia também, claro. Essa aceitação, por exemplo, numa entrevista de emprego, você não consegue o cargo porque você não tem, por exemplo, inglês. Então, muitas pessoas, assim, ficam chateadas com o empregador, com a empresa. Então, seria aceitação, não. Então, agora eu vou correr atrás de fazer um curso de inglês, que é o que o mercado está pedindo. Se preparar antes, né? E não se preparar para aquela entrevista de última hora, correndo. E nem jogar a responsabilidade, a culpa. Na pessoa, no empregador. Não, eu vou me preparar. É uma visão mais saudável. Isso. E isso também envolve a questão da responsabilização, né? Não estou me culpando, mas você é uma burra porque você não estuda inglês, mas você não consegue aprender inglês. Na verdade, eu estou me responsabilizando. Não, ok, entendo que isso é uma habilidade que é necessária para eu conseguir o emprego que eu quero e vou me esforçar para isso. E é legal a gente fazer um link com relação ao ano novo, porque aí a gente pensa, esse emprego aqui que eu estou me candidatando é o emprego que eu quero? Então esse emprego. Então o que eu preciso para chegar lá? Preciso do inglês. Então quais são os passos que eu tenho que dar para eu conseguir fazer aula de inglês, para eu conseguir me candidatar, para eu me sentir mais segura, para eu poder conseguir enfrentar isso? Então aonde eu quero chegar? Aonde eu quero estar? Né? Você quer ser alguém que tem uma boa saúde física, que corre, que consegue correr 10 quilômetros, então o que eu tenho que fazer, né? Eu não vou sair um dia e correr 10 quilômetros, eu vou ir aos pouquinhos, eu vou me planejar para isso, eu vou me estruturar para isso, né? E da mesma forma eu quero ter bons relacionamentos, eu quero melhorar o meu círculo de amigos, né? Melhorar os vínculos, então como que eu vou fazer isso? Eu vou me colocar nessas situações, mas eu também vou me entender para poder conversar melhor com o outro. Empatia, por exemplo. Talvez seja um problema real dessa geração que é mais imediatista, por conta de aplicativos, redes sociais, etc, né? Essa questão de você aceitar que se eu quiser correr 10 km, eu vou ter que começar correndo 20 metros hoje, 30 amanhã, e que isso talvez seja um processo que leve 1 ano ou 2, que não vai ser de uma semana para outra para eu poder fazer o meu stories ali e chegar no meu objetivo cumprido, né? É muito difícil para essa geração, você que atende diversas pessoas de várias faixas etárias, né? O pessoal mais novo ter essa noção de progressão, de coisas a longo prazo. É mais difícil. Pela forma que as coisas estão acontecendo, né? Tudo muito rápido, os vídeos são muito rápidos. E nos vídeos a gente vê um cenário todo bagunçado e as pessoas fazem assim e aí organizou tudo, né? Mas também tem aqueles vídeos de treino, né? Que a pessoa tá fora de forma e aí 15 segundos depois já é o fim, que ela já tá toda no shape que ela queria, né? Aí no vídeo foi em 15 segundos, mas a própria pessoa ali ficou 5 anos, né? É bem isso mesmo. Então a gente tem que ir contra isso, né? Entender que as coisas, sim, são um processo. As coisas levam tempo. Pra gente amadurecer, demora, né? E isso é uma das primeiras coisas que eu falo quando os pacientes vêm até mim. Olha, a gente tá aqui, a gente vai junto, mas é um processo. Não é de uma hora para outra que a melhora vem, não é de uma hora para outra que a gente constrói um hábito diferente, que a gente pensa de uma forma diferente, que a gente entende um problema, um desafio, ou mesmo um trauma de uma forma diferente. E é isso que faz as coisas terem valor, né? Porque elas não são fáceis de se conseguir. Mas falando então nessa questão de resolução de objetivos, muitas pessoas costumam fazer como tradição no Ano Novo as famosas resoluções de Ano Novo, né? Traçar quais que são as metas no papelzinho ali, só que muitas não conseguem cumprir. Você acha que está bem correlacionado? Apesar de que aí já pega todas as gerações, né? Muita gente simplesmente não consegue cumprir. E quando a gente nem põe no papelzinho mais... Aí é pior ainda, né? Já entreguei, né? Janeiro já acabou. Como que você vê essa questão das resoluções? É um primeiro passo. Talvez seja. O que eu tenho pensado é que, assim, como o contexto em geral meio que força a gente a ter metas, né? Mas, na verdade, as metas, elas surgem dentro da gente conforme a gente entende que tem um problema, que tem uma necessidade ali que precisa ser alterado. Precisa ser no exatamente, porque, né, o contexto... É uma tradição, uma brincadeira, né? Talvez não seja, né, uma coisa mais acho que as pessoas se sentiriam um pouco incomodadas, como você falou, se, mas eu não vou fazer nenhuma meta, né? Como assim? Tem alguma coisa errada. Tá começando um novo ciclo. Mas eu vejo muito que
voltando um pouquinho sobre essa questão dos jovens, né? Essa necessidade de entender que tudo bem ir com calma, porque eu vejo uma cobrança muito grande, né? A gente tem que produzir, a gente tem que ser legal o tempo todo, a gente tem que estar super em alta, a gente tem que ter várias curtidas. Então, esse ter que muito, que machuca demais, que tem machucado muito, né? Tendo pessoas que estão bem, pessoas que têm um trabalho, que vivem bem, que têm uma vida legal, que muitas pessoas gostariam de ter a vida que elas têm, mas nessa cobrança de que eu preciso mais, de que eu tenho que mais, né? Mas também a aonde? gente tá muito em exposição, né? Ultimamente. Mas isso machuca, porque é onde que tá escrito que eu preciso de mais, né? E conseguir olhar pra nós e entender que, opa, peraí, aonde eu tô já é muito, eu já tô fazendo muito. Quando você para pra olhar pra trás e ver uns 2 anos pra trás, você consegue ver o tanto que você evoluiu, né? Mas aí que tá, você tem que parar e fazer essa análise e entender, né? Porque muitas vezes eu tô colocando uma meta de correr mais ou acordar mais cedo, mas eu já tô acordando 5 horas da manhã. Você vai acordar que hora? 4? Uhum. E às vezes isso vem da própria família também. E até com comparações, por exemplo. Seu primo passou no Seu primo concurso. já está casado, tem 3 filhos, passou no concurso. Isso é muito ruim, a mãe ou o pai, ou enfim, qualquer pessoa fazer isso. Uhum. Além de ser uma cobrança, cada um é cada um. Não pode comparar ninguém ali. E a gente vê que isso acontece, como eu trabalho em escola, desde pequenas mães fazendo isso. O que pode gerar no indivíduo? Essa toxicidade, vamos falar. A comparação, ela é muito negativa porque te coloca num patamar de, muitas vezes pra baixo, né? Na maioria das vezes eu diria, né? Acho que a gente nunca compara. Eu tô melhor que você. Exatamente, né? Mas... tem que ter muita autoestima. Muita. E isso gera essa sensação, né? De eu preciso produzir mais, de eu tô errado, nada que eu faço tá certo, eu não tô conseguindo, eu tô falhando. Inclusive, alguns familiares verbalizam, nada que você faz direito. E aí a gente ouvir isso é muito duro, né? Principalmente das pessoas que estão próximas a nós, que convivem com a gente. Então precisa realmente ter uma orientação, ter uma compreensão maior, abrir um pouquinho a visão, né? E pensar, será que isso que eu tô falando é a melhor coisa que eu poderia estar falando? Será que às vezes é melhor eu ficar em silêncio para não prejudicar? Né? Ou como eu posso oferecer ajuda para o meu filho para ele ter um melhor desempenho, para ele se desenvolver melhor, em vez de apontar o dedo. Fazer uma ação construtiva, né? Não ficar só tentando colocar a pessoa para baixo por pura maldade, na falta de uma palavra melhor. Sim, e é muito isso, né? A gente precisa parar, analisar, compreender quais são os meus desejos, quais são as minhas emoções, como que o meu corpo funciona, como que a minha mente funciona, e o que eu faço a partir disso. Se a gente for vivendo assim, de qualquer jeito, qual é a probabilidade disso dar certo? Qual a probabilidade de eu ter saúde, de eu ficar super feliz se eu levo a vida de qualquer jeito? Né? Uma felicidade não é momento, são os momentos, sim, mas ela é construída. A gente poder acordar e falar, não, hoje a minha rotina é legal, hoje a minha casa é legal, hoje eu tô onde eu quero estar, hoje eu tô construindo algo melhor, é fruto de escolhas e de comportamentos diários, né? Não vai vir. Você consegue equilibrar tudo, né? Isso. Todas as áreas da sua vida. E o equilíbrio entra também em saber lidar com as dificuldades, saber lidar com os problemas, saber lidar com situações que é difícil pra mim, porque é normal. É saber lidar com a raiva, né? Eu vejo meu namorado conversando com outra menina, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar com ciúmes. Né? Meu cachorro faleceu, agora eu tô fazendo terapia, então eu não vou ficar triste, eu não vou chorar. Não, você vai sentir isso, né? É a mesma coisa da ansiedade. A ansiedade, a gente sempre vai sentir ela, porque ela é algo nosso, ela faz parte da gente. Só que a gente tem que saber como lidar com ela. Até onde ela tá me fazendo bem, até onde não tá me prejudicando. E quando eu tô ansioso, o que eu faço com isso? Eu tenho comportamentos que vai diminuir essa ansiedade ou comportamentos que vão aumentar essa ansiedade? E a mesma coisa para raiva, tristeza, alegria. A raiva é um sentimento, a ansiedade é um sentimento ou um sintoma de alguma coisa? A ansiedade é um modo, né, de estar. É meio confusa essa separação entre sentimento e emoção. E o sintoma é mais uma queixa. Né? A gente fala em sintoma quando ele causa algo. Então, o sintoma é uma agitação, uma falta de ar, sudorese, tudo isso são sintomas da ansiedade. Da ansiedade, isso, né? Sintomas da ansiedade. Então, a ansiedade a gente poderia colocar ela mais como uma emoção mesmo. Eu sempre ouvi falar
que cabeça vazia é oficina do demônio. Mas, por outro lado, depois de crescer um pouco e ter contato com outros tipos de conhecimento, eu sempre também comecei a ouvir falar que você tem que saber controlar seus próprios pensamentos e conseguir ficar em paz com eles. Então, muitas pessoas, para fugir da própria mente, elas se ocupam 24 horas por dia para não ter esse contato consigo mesmo. Mas é importante você ter esse contato consigo mesmo? Sim. Isso é uma questão muito central, que eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, porque eu acho que envolve muita questão do sentido da vida, essa questão de propósito, né? Por que que eu tô aqui? O que eu vim fazer aqui? A gente já chegou no ponto da entrevista que a gente fala o que é a vida. O que é a vida? E quando a gente se vê nessa sociedade super Maluco. poluída, né, de coisas, de Informações. estímulos, tudo, então a gente fica se distraindo o tempo todo. Então eu tenho uma dor aqui, deixa eu olhar um pouquinho o Instagram, né, aí eu vejo um gatinho bonitinho, eu vejo uma dança legal, eu vejo uma roupa bonita, aí eu falo, que legal, né, não tô tão triste assim. E isso acaba distraindo, né, e também sobre até a questão da alimentação, né, aí eu tô triste, tive um dia muito difícil Hoje eu hoje, mereço. então eu vou comer um chocolate, né, vou comprar uma pizza. Então a gente tá o tempo todo se desviando das nossas emoções. A terapia faz o contrário, né? Olha, vamos viver isso. Como eu falei, se o seu cachorro faleceu, você tem que viver essa tristeza. Você viveu com ele ali 15 anos, então você vai sentir a falta. Não é errado, tá triste. Não né? é Aquela errado. frase não chora. Não vai chora, passar. tá num lugar melhor. Foi pra uma fazenda feliz, né? Então a gente tem que viver as nossas emoções, sentir as nossas emoções, deixar elas virem. Muitas vezes a gente tá sentindo, a gente já corre pra tirar isso da gente. E aí quando a gente não tem nada pra fazer, quando a gente não tá no celular, quando a casa tá toda limpa, não tem ninguém em casa, aí você senta e fala, o que eu faço? Né? Nossa, o que a minha vida é, né? O que eu vou fazer agora? Aí eu vou no Instagram, né? Vou fazer mais alguma coisinha. Mas é conseguir estar em paz com a gente mesmo e entender que na clínica eu uso muito que a gente é uma plantinha. Né? A gente olha pra plantinha, a gente não quer que a plantinha vai limpar a casa, que a plantinha arrume um trabalho melhor, que a plantinha tenha uma família, que a plantinha tá lá. Então por que eu também não posso só estar, só ser? Eu tô no domingo na minha casa, já fiz tudo que eu tinha que fazer, ou a maioria das coisas, porque eu me organizei, me planejei pra isso. Então eu vou só estar. E qual é o problema nisso? Mas muitas vezes, é que você falou, vem os pensamentos. Não, mas onde já se viu você ficar num domingo na sua casa sem fazer nada? Por que você não vai ler? Por que você não vai assistir aquele podcast, ouvir aquele podcast? Né? Por que você não vai ver um documentário? Por que você não vai estudar um pouquinho mais? Para você estar um Tem gente pouquinho... que desconta nos estudos, Isso, né? para você ficar um pouquinho mais à frente das outras pessoas, né? Porque aí dá aquela... Trabalho enquanto eles dormem. Exatamente, né? Porque aí eu tô na frente, eu tô conseguindo alguma coisa, mas e o meu descanso? Mas e a minha paz? E a minha tranquilidade? Hoje, a gente conseguir ter paz e ter calma é muito fundamental também, e traz muito benefício pra gente. Fora que tem gente que faz o oposto, né? A pessoa tá lá no domingo e ela fala, mas eu vou ficar em casa, eu não vou me divertir, né? Tem gente indo na sorveteria, tem gente indo na cachoeira e eu vou deixar de ir com essas pessoas para ficar em casa em paz? Não, eu tenho que aproveitar para me divertir. A pessoa se obriga a se divertir, a estar fora de casa, quando na verdade ela queria mesmo um momento de paz, né? E aí mais uma vez, a gente volta. Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Qual é o tipo de vida que eu quero ter? Quem eu sou? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ir na cachoeira com os amigos no final de semana e que quer aproveitar, quer se divertir? Ou eu sou o tipo de pessoa que quer estar em casa? E aí, quando você descobre isso, quando você entende isso, você fala, não, eu vou bancar aqui essa escolha que eu fiz, eu sou assim mesmo, né? Igual hoje. Hoje eu tenho dormido mais cedo e eu acabo perdendo algumas coisas por dormir mais cedo. Mas eu falo, não, eu prefiro dormir mais cedo e perder algumas coisas, abrir mão de algumas coisas e acordar mais cedo e me sentir mais disposta do que ficar até meia-noite na rua ou na casa de alguém ou fazendo alguma coisa e me sentir mal depois. Uhum. Então é o que faz sentido pra mim, é o que eu quero. E aí se eu entendo, é isso que eu quero, é assim que eu quero viver minha vida, é assim, eu estou trabalhando pra isso, eu me sinto mais ok com isso, eu consigo ficar mais tranquila em casa, né? Eu consigo chegar no final de semana e falar, não, hoje eu tenho meu dia pra descansar. E também, aproveitando o gancho, conseguir dar significado à vida nos dias, né? Porque quando a gente monta essa rotina, quando a gente se estrutura dessa forma, eu me sinto feliz no dia a dia, não só no final de semana. Porque tem gente que vive pelo final de semana, né? Aguenta a semana para poder descontar no final de semana. Isso. E aí acaba que não aproveita direito nenhum nem outro. Nenhum nem outro. E aí eu vivo uma vida só de final de semana, né? E aí chega no final de semana são os exageros. Então, em vez de eu chegar no final de semana e eu me construir, eu me desenvolver em coisas que podem me acrescentar, eu acabo indo na direção oposta.
E aí chega segunda-feira, a gente tá cansado, tá E já desanimado. começa a semana daquele jeito. Já fica triste no domingo quando ouve a música do Fantástico. Né? E aí as coisas vão, né? E isso vale também para o começo do ano, né? A gente aguenta o ano inteiro para chegar agora no Natal e no Ano Novo e se acabar nessa semana de recesso, de festa, né? E já começa o ano mal de novo também, todo, né, desconstruído. Porque não tem um sentido, um propósito, não tem um direcionamento. A partir do momento que eu sei o porquê que eu comecei algo, eu vou permanecer ali. Né? Uma das coisas que eu acho legal a gente falar também é quando a gente entender isso, o que é que eu quero, como que eu gostaria. Depois que eu entendi tudo isso, é colocar lá quais são os motivos disso. Quais são os valores que eu tenho que me embasam para essa mudança. Né? Então eu escolhi fazer tal coisa. Por quê? Eu escolhi começar a acordar às 5 horas da manhã para correr todo dia de manhã. Por quê? Lembrar do motivo que norteia, né? Exatamente. Então, quais são os motivos? Então, eu comecei a fazer isso porque eu quero ser mais saudável, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E qual é o valor? O seu princípio, que vai de encontro com o que é seu mesmo, né? Então, pra mim, ter uma família bem estruturada é algo que faz sentido pra mim, ter bons relacionamentos, né? Aí fica uma coisa contínua, né? Não interessa se é final de semana, se é começo de ano, né? Você tem aquele propósito, como você falou. Exatamente, né? eu tenho um propósito e eu estou caminhando para isso de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu acredito na vida, do que a vida é. Então, para mim, a vida é ter bons relacionamentos, para mim, a vida é cuidar das outras pessoas. Então, quais são os passos que eu tenho que fazer? E isso está embasado em quais motivos? E é escrever mesmo, e colocar lá, e sempre quando tiver difícil, olhar lá. Visualizar aquela meta, né? Isso. Bia, você já proferiu palestras, você já fez ações de incentivo à fala e à escuta, tudo sempre teve um feedback muito positivo. Qual que é a importância para você de levar esse conhecimento além do seu consultório, do lugar onde você atende, de levar para as pessoas diretamente? Puxando sardinha para psicologia, né? Eu espero que sim. Como eu acredito muito e como eu gosto muito da psicologia, como eu vejo o quanto ela é capaz de te transformar, eu acho que esse conteúdo deveria, sim, ter mais... Visibilidade. Isso. Mas, assim, um conteúdo legal, né? Um conteúdo realmente efetivo. O que pode realmente transformar uma vida ali naquele momento, né? Isso. E mesmo assim, a psicologia tem uma dificuldade que cada pessoa é única. Né? Então, mesmo que a gente está aqui falando para todo mundo, cada um tem os seus pontos, cada um tem as suas diferenças. Então, por mais que a gente tenta colocar algo no coletivo, a individualidade, ela ainda é necessária. Né? Então, eu consigo entender isso. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas para eu realmente pôr isso, às vezes é necessário terapia. Porque aí é 1 a 1, né? Porque eu consigo realmente expor o que eu sinto, o que eu desejo, qual é a minha dificuldade para aquela pessoa. Então, eu acho que falar sobre isso é bom porque é o primeiro passo. Dar acessibilidade a um conteúdo e mostrar que tudo isso não é nada de outro mundo. Né? Não é algo que, nossa, meu Deus, a psicologia, né? Fora que tem gente que tem muito preconceito mesmo com a psicologia, ainda hoje. Exatamente. E é engraçado, né? Porque a impressão que dá é que se uma pessoa entra pelo consultório, se ela passou na porta e entrou na sala de psicóloga, ela é considerada como louca. Uhum. Né? Então, cuidado, vocês. E quem não é? Então, a gente tem que parar com isso, né? E é legal quando os pacientes vêm, quando eles conseguem romper com isso, e eles falam, nossa, mas a terapia não é nada, assim, né? Por que tem tanto isso? É algo tão simples, é tão bom eu poder falar, é tão bom eu poder colocar as cartas na mesa e entender quais são as minhas habilidades, pontos fortes, o que eu tenho que fazer, estratégias. É porque eu vejo que muitas pessoas têm uma necessidade enorme de se expressar, de ser ouvida, e elas não sabem como, e aí elas vão para as redes sociais, né, e começam a postar. A gente vê às vezes que é pedido de ajuda mesmo, né? E elas postam assim para todo mundo ver. E não são pessoas que podem necessariamente ajudar elas. Quando na terapia tem uma pessoa ali especializada que está querendo te ajudar, está pronta para te atender, tem as ferramentas necessárias, né? Em vez de você ficar ali jogando ao vento seus pedidos desesperados, né? Então os psicólogos, eles têm uma formação, eles têm especialidades diferentes para atender quem precisa. Então a terapia, ela é indicada para todo mundo, né? Afinal de contas, todo mundo tem problemas. É que algumas pessoas procuram quando já adoeceram, né, a saúde mental, né? Mas todo mundo deveria fazer. Né? Também é um método de prevenção, né? Você não precisa procurar só quando já tem alguma questão. Exatamente. E isso é algo que eu acho que é legal a gente falar. Essa é a visibilidade que a gente precisa ter. Por isso que é legal
transmitir esses conhecimentos, para que as pessoas tenham essa ciência, né, de que se você não está se sentindo bem, se as coisas não estão funcionando, vamos tentar fazer diferente, né, não deixa chegar lá numa depressão muito grande, né, numa ideia de automutilação, às vezes, nos jovens, então não deixa chegar lá, não deixa chegar tendo uma crise de ansiedade, numa crise de pânico, de não conseguir trabalhar, de não conseguir estar com os amigos, de não conseguir dormir, de começar a ter os sintomas, que muitas vezes é perda de cabelo, manchas na pele, né, então não tem por que deixar chegar, sendo que tem como a gente corrigir isso antes, tem como a gente melhorar isso antes, né? Se você não está se sentindo bem, se você está vendo que tem alguma coisa que não está legal, vai atrás. É como você falou, nós psicólogos estamos aqui para acolher Prontos você. para acolher. A gente se dedica para isso e a gente não quer, né, que chegue você tão tem que ruim ter a assim. consciência que você pode ter 1, 2, 3 dias de tristeza, que é comum dependendo do que aconteceu, mas se isso prevalecer por muito tempo, já é um quadro depressivo. Isso que é legal a gente ter as informações, né? Como o Matheus falou, a informação ela é levada nisso, para eu ter uma ideia inicial. Será que isso que eu tô sentindo é normal? Será que todo mundo sente isso? Ou será que o que eu tô sentindo tá um pouquinho demais já? Né? Será que essa ansiedade ela tá dentro do esperado? Meu cachorro faleceu, mais uma vez. Então será que esse tempo que eu estou triste tá dentro do que a gente considera como saudável? Ou tá passando um pouquinho? Se tá passando um pouquinho, eu tenho que procurar uma ajuda. Eu deixei de estar fazendo o que eu gostava muito de fazer, não tenho mais vontade. Isso mesmo. E também uma coisa importante é a questão de medicações, né? Você tá triste? Toma esse remedinho, eu tomei também. O remédio, ele é indicado, mas é por um psiquiatra depois. Se não é, a sua vizinha toma, e você... Um vai passando pro outro como se fosse receita de bolo, né? A gente vê muito isso. Eu vi já gente trocando, realmente, eu tomo isso, você toma o que? Tá fazendo bem? Qual que é a tua dosagem? Eu vou experimentar também. É muito comum isso. Mas é perigoso, né, Bia? O remédio, ele ajuda, né, na parte física, mas o problema ainda tá ali. Né? Então, se a gente está vivendo um luto, se a gente está vivendo uma perda muito grande, o remédio ele vai ajudar, ele vai dar um up ali. Mas o vazio ainda está ali, a saudade ainda está ali. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Por isso que é um combo, né? A psicologia e a psiquiatria, que trabalham juntos. Muitas vezes é necessário, sim, o uso de medicamentos para ajudar no processo. Mas entender... Até por questões hormonais, às vezes, né? Isso, mais químico, né? Mas entender os meus sentimentos, as minhas emoções, o que está acontecendo, me fortalecer para conseguir enfrentar a situação também é necessário. Ô, Bia, você atende vários pacientes, né, como a gente falou, de várias faixas etárias, vários lugares, né, e como que faz para a psicóloga estar bem, para ela conseguir atender todo mundo? Afinal de contas, se você não estiver bem, aí complica também para você ajudar outras pessoas, né? Psicóloga tem que ser arrogante, igual a gente falou lá no começo do vídeo. Né? O mais importante é a gente se cuidar, mais uma vez. Né? Então eu tenho que me priorizar para eu conseguir ajudar o outro. Eu tenho que estar bem, eu tenho que ter meus momentos de bem-estar, meus momentos de lazer, meus momentos de descontração, para eu poder balancear todo o sofrimento que a gente recebe, todas as dores que a gente recebe, e conseguir atender da melhor forma possível, né? A gente se dedica ao máximo, se dá tudo que tem naquele momento, onde a gente está ali com o paciente, né? Depois a gente tem que realmente buscar outras coisas, porque senão a impressão que dá é que a nossa vida é só problema, que a nossa vida é só queixa, que a nossa vida é só ansiedade, é só depressão, né? E aí fica muito pesado para nós, sim. Então, é muito importante que os psicólogos se cuidem também. A melhor forma da gente conseguir cuidar do outro é se cuidando. E você tem uma especialidade na psicologia, que é a psicogerontologia. O que significa esse nome complexo aí, gigante? A psicogerontologia é a psicologia voltada para a terceira idade, né? A gente tem na medicina a geriatria, e para os outros profissionais, que são os profissionais multi, né? Aí a gente tem a gerontologia. Eu fiz a pós nessa área, trabalhei alguns anos nesse campo aí, com os velhinhos, e é uma área que eu gosto muito, e uma área que está muito ligada nessa questão do sentido de vida, do propósito, né? Da aceitação também, das dificuldades, das perdas, porque quando os pacientes, né, chegam na idade onde tudo já passou, como eu falei, a gente já limpou a casa, é domingo, a gente já estudou, e aí eu faço o quê?
né? Então eles se veem mais ou menos nisso. Eu já vivi, eu já criei meus filhos, eu não tenho mais nada para fazer, tá tudo Já cumpri a minha certo. missão. Então eu faço o quê? E aí vem uma tristeza, um desânimo, né? De tipo, eu vou esperar aqui, eu vou sentar aqui e vou esperar. E não é assim. Tem muito caso de depressão na terceira idade? Tem sim. A taxa é alta. E aí o que fazer? É a gente criar recursos para buscar esse sentido, esse propósito. Ele tem que procurar novos objetivos, né? Novos objetivos e também conseguir entender o que passou. O que eu fiz de legal. Passar a vida limpa. Qual que foi o legado que você deixou, né? Isso. Quais foram as obras que você está passando para frente Uhum. e o valor de tudo isso para as gerações que estão ali, né? Para as gerações e para você também. Quanto que isso é significativo para você? E muitas vezes os idosos têm dificuldade de ver isso. Né? Você fala, o que você fez na sua vida? Eu não fiz nada. O que você conquistou? Não conquistei nada. E você fala, será? Será que você viveu 70 anos e você não conquistou nada? Você não fez nada? Vamos investigar? E aí você começa a mostrar, e você vê que tem coisas sim, tem realizações sim. Sala de aula com Cláudia Cunha. Vamos falar sobre a amizade entre idoso e criança. Ah, que legal. Porque o encontro de gerações é tão singelo. As crianças, elas sentem-se felizes quando percebem que são acolhidas e recebem o carinho fraternal dos idosos. E os idosos sentem-se úteis e felizes também em poder colaborar, responder perguntas, cuidar dentro dos limites, né? E conversando. São gerações diferentes, né? E esse relacionamento ajuda as crianças a se livrarem dos preconceitos. É importante, né, esse intercâmbio intergeracional, né? E aprender a respeitar outras pessoas. As crianças, elas têm um certo preconceito contra idosos. Uhum. Eu acredito que esse preconceito ele acontece quando há um distanciamento. Né? Porque quando a gente está ali com a criança, sempre junto dos avós, né, estimulando esse vínculo, isso não acontece. Né? Então, eu falo que é uma das relações mais lindas que tem. Eu acho que é dos avós e dos netos, assim. E a gente está pegando essas crianças que estão crescendo super rápido, que estão se desenvolvendo super rápido, e os idosos que estão aprendendo a usar o WhatsApp, né? Aí eles falam, vovô, olha aqui, é assim, né? Faz um Pix, né? Faz um Pix, olha o TikTok. As crianças aprendem que os adultos possuem sentimentos, experiências e sabedoria. Porque os avós ou outro idoso, quanta coisa ele pode contar da história de vida dele, do que ele passou, né, Matheus? Às vezes fatos históricos, eu estava lá. Eu presenciei isso, né? Inclusive esse foi um dos motivos que eu escolhi trabalhar com os idosos na faculdade, né? Porque aí eu falei assim, eu vou trabalhar com os idosos porque eles já viveram muito, então eles sabem como é que é, então eles vão me contar na clínica e aí eu não vou errar. Eu vou saber. Utilizou, né? É isso. E para a pessoa idosa, as crianças colaboram com o estímulo cognitivo, porque a partir do momento que o idoso está repassando seus conhecimentos, ele está ativando a memória, né, Bia? Uhum. Então, tem essa parte cognitiva. Não, e ele acaba tendo que acompanhar a velocidade de raciocínio da criança, né? Que tá a 1000 por hora ali. É um dos pontos também, como você falou, né? Como cuidar da depressão na terceira idade. É isso, é oferecer estímulos, né? Então eu tenho uma criança ali que tá me perguntando, que eu tô respondendo, então eu tô pensando o que eu vou responder, como é que eu vou falar isso pra ela, que tá trazendo algo novo pra mim, então como é que eu vou aprender isso, né? O que eu posso fazer, o que eu posso mostrar pro meu netinho, né? E eu tô fechando aqui, né? O que desperta o idoso de quadros depressivos e estressantes. Exatamente. Uma criança dessa não dá pra você ficar deprimido. Uhum. Dá pra você ficar estressado. Esse é um estresse bom, né? Isso que existe, né? Álbum de recordações. Esse é o cartãozinho da Bia. Por Por que são coraçõezinhos? Por que são coraçõezinhos? Por que são coraçõezinhos? Porque a psicóloga, ela cuida, ela ajuda. Então, é um trabalho de amor. E agora tem uma frase, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre ela. Pode ler em voz alta da capa. Quem olha para fora, sonha. E quem olha para dentro, desperta. Do Carl Jung, né? Que é um dos grandes teóricos da psicologia aí, né? Pera aí, não vai se apressando, não. Eu acho que esses dois olhares são bons, né? A gente olhar para fora para sonhar, a gente olhar nesse ano novo para a gente ter esses objetivos, esse caminho para se buscar, mas também olhar para dentro para entender o que é que eu tenho para eu conseguir buscar isso, né? Para eu me sentir bem, para eu atingir uma felicidade. Quais são os recursos que eu tenho para chegar lá, né? As ferramentas.
Exatamente. Agora pode abrir o cartãozinho. Uma lembrança afetiva com Deu uma colada. Pode falar? olfato. Um cheiro Olha, que te marcou a infância, uma coisa que você pensa agora. Ah, delícia. Nescau. Delícia. por quê? Ai, porque adoro leite com Nescau. Até hoje? Mas onde que você tomava? Na sua casa? Em casa, nossa, era leite com Nescau, era... E aí na época tinha ainda Parmalat, né, com aqueles ursinhos. Nossa, eu tinha todos. Então, é um cheiro bem gostoso, assim, esse cheiro de leitinho, assim. É algo que ainda me conforta. É algo que, é como eu falo, né, é um recurso que a gente tem pra se sentir bem. Então, às vezes também, café da manhã, a gente sabe que é um dia difícil, né, parar ali, faz um leitinho, sente o cheiro. Você acha que uma lembrança afetiva desse tipo é uma lembrança boa sua? Se um dia você tem um dia cansativo, um dia difícil, você vai lá e faz o Nescau, te dá aquela paz que você tinha quando você era pequena? E tem alguma ligação? É difícil a gente pensar como era a minha paz quando eu era pequena pra agora, né? Como a gente cresce o tempo todo e a gente se transforma muito, talvez a minha paz lá não seja a mesma daqui, né? Mas eu consigo, é como se fosse um recurso que me possibilita eu me acalmar. E aí a gente pensa, né, só deixando um alerta, que eu falei anteriormente sobre a questão da comida, pra gente não se apoiar na comida, e acabei de falar que eu tomo leite com Nescau pra me acalmar, né? Mas é porque, assim, a gente tem uma linha, né, entre o que é saudável e o que não é. Então, ok, eu saí pra comer alguma coisa, contanto que esteja dentro do que eu acredito que é legal pra mim, né? Então, eu estou de dieta, eu vou sair, mas eu vou comprar um lanche mais saudável. Né, o comportamento que é negativo e que faz mal é o comportamento onde a gente se desvia totalmente do que a gente espera, né? Mas esses recursos, assim, de eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um vinho, um pouco, né? A gente sabe que pode, sim, trazer aquele relaxamento, né? Talvez uma comida da mãe, uma comida de vó, né? Que a gente acaba utilizando, sim, porque a comida é um dos prazeres da nossa vida, né? Então a gente... Usando ela bem, ela é legal pra gente. Tem gente que faz justamente, né, em vez de fazer que nem você falar, eu tomei um leite com Nescau agora porque eu queria trazer essa lembrança, e aí eu vou compensar, né, tô fazendo uma janta mais leve, pra manter. Não, tem gente que faz o contrário, né, fala, bom, agora eu já saí da linha aqui, então agora também vou extravasar de uma vez, essa semana não tem mais academia, não tem mais comida boa, vai de uma vez, né, agora que eu já pisei fora da linha. Chuta o balde. Chuta o balde, né, põe o pé na jaca. Mas quem faz isso é quem não tem os objetivos e não tem os motivos lá argumentado nos valores, baseado nos valores, né? Seria mais um momento de carinho com você, né? Isso, que é necessário, né? É gostoso a gente sentar, tomar um café, um chá sozinho, às vezes, ou na companhia de alguém que nos faz bem, né? Uma refeição, um café da manhã. Bom, a gente tá chegando ao final, né, Matheus? Bia, eu tenho que te agradecer, foi um prazer te conhecer mais do seu lado profissional. Uhum. Eu tenho certeza que as suas dicas vão ser muito úteis para todos agora, no começo do ano. Já começou o ano com o pé direito. E antes de chegar ao final, eu sempre gosto de fazer uma pergunta um pouco mais diferente, né? Mais filosófica, mais pessoal. Então, para você, vai ser bem temática mesmo. Bia, como que vai ser um 2024 ideal para você? Eu imaginei que isso iria vir. Então você está preparado, que bom. Não me preparei tanto assim não, mas eu vi que você estava a caminho. Eu acho que para mim um 2024 legal vai ser um 2024 onde eu possa dar continuidade ao 2023, onde eu iniciei muitas coisas que estão me fazendo muito bem, onde eu iniciei algumas mudanças de hábitos também, né, porque não é porque a gente é psicólogo que a gente já tem tudo resolvido, né, a gente também tem que correr atrás, a gente também tem que fazer terapia, a gente também tem que se entender para não misturar com as questões do paciente, e eu quero que seja um 2024 onde eu continue crescendo profissionalmente, conseguindo ajudar as pessoas, colhendo bons frutos disso, e também que eu possa estar mais próximo dos meus amigos, que eles estejam sempre comigo. Esse ano, ter a presença deles me ajudou muito. Eu fiquei muito feliz de ter o acompanhamento dos meus amigos, de eles estarem mais próximos de mim, e eu vi o quanto isso é importante. Então eu quero que 2024 isso se fortaleça cada vez mais. Pode fazer uma última pergunta? Pode. Vai. Bia, a psicóloga, ela tem um lado de estudo, um lado científico, mas você vai fazer alguma simpatia? Eu não tenho simpatias, eu não tenho nada assim... um ritual, vamos pôr assim, né? Eu acho que o mais importante é a gente manter um pensamento legal, um pensamento positivo,
né? E focado nessa organização, do que eu quero. Entendendo que tem um processo, sim, e se pautando nisso, né? Eu tenho os meus sonhos, eu tenho aonde eu quero chegar, e eu sei que isso demora um tempo e eu tô construindo eles, então eu não tenho essa pressa, né? Eu não tenho essa questão de, não, agora vai ser diferente, isso vai mudar, sabe? Vai ser amanhã. Então eu vou com calma. Isso. A não ser que a gente ganhe na Mega da Virada, né? Aí aí muitas coisas mudam. Eu não vou dar sinais, mas eles existirão. Existirão. Se eu ganhar. Bom, Bi, eu agradeço você por ter participado com a gente desse primeiro programa do ano e estou muito feliz de ter essa parceria com você. Você é uma grande amiga, você sabe disso, né? Já faz muitos anos que a gente tem essa relação de amizade. E eu fico muito feliz que agora você esteja podendo compartilhar muitos ensinamentos para quem está acompanhando o programa com a gente, né? Que 2024 de vocês, nossos espectadores, seja iluminado, seja um ano que possa trazer muitos avanços, que projetos possam se concretizar e que tudo seja pautado nisso que a gente falou sobre equilíbrio, né? Sobre não colocar excessos à frente, viver pelo final de semana, ter uma vida mais regrada, procurar bons hábitos e traçar de fato seus objetivos para conseguir seguir eles passo a passo também, sem querer colocar o carro na frente dos bois. Eu que agradeço de ter vindo aqui, adorei o convite, eu espero poder vir outras vezes para contribuir mais com vocês, como a gente já conversou, é uma informação que precisa ser levada assim para as outras pessoas, né? E eu também desejo aos telespectadores um ótimo 2024. Então, que 2024 seja um excelente ano para todos nós e para você que acompanhou a gente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. E até o próximo episódio.